Gente, é extremamente difícil para mim gravar esse vídeo, mas é necessário fazê-lo. Eu tô aqui fazendo um pedido de desculpas e até de perdão para o senhor @Leandro_Libra, né? Com quem eu tive um desentendimento aqui, tá? Para eu poder falar desse pedido de perdão, eu vou ter que contar a história completa. Então esse vídeo é um pouco longo. Apesar disso, eu peço que vocês assistam ele por inteiro, porque é muito importante para mim. Então, gente, o que acontece? Eu sou espírita. Espírita, o pessoal chama isso de kardecismo, né? Mas quem é espírita sabe que o nome correto é espiritismo, né? Que é a doutrina ditada pelos espíritos para o Allan Kardec. Eu confio na filosofia espírita, eu acredito em reencarnação, eu acho que a reencarnação é o instrumento para a evolução dos seres humanos, então eu sou espírita. Não obstante esse fato, eu tenho algumas críticas ao espiritismo, né? E aí eu expus aqui em um vídeo, em mais de um, aliás, né? Perdão, gente. Em mais de um, aliás, uma crítica ao Divaldo Pereira Franco, né? Como, aliás, eu também já tinha feito uma crítica ao Francisco Cândido Xavier, né? O Francisco Cândido Xavier, por ter feito lá no programa Pinga Fogo, em 1971, uma defesa, na TV Tupi, uma defesa da ditadura que para mim foi estarrecedora, né? E depois o mesmo Francisco Cândido Xavier, ele na campanha de 1989 ele recebeu o Fernando Collor de Mello 3 vezes e não recebeu o Lula de jeito nenhum e ainda disse que o Lula era um homem maligno. Eu achei aquilo um absurdo, né, quando eu soube. Porque eu soube recentemente, tanto de um fato como do outro, né? E o Divaldo Franco, para mim, fez ainda pior, né? O Divaldo Franco, em 2018, ele apoiou a candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Então é algo que é totalmente incompatível com o espírita, totalmente incompatível com o espírita, eu repito, apoiar Jair Messias Bolsonaro, né? Um armamentista, um homem que ia falar que ia matar 30 mil pessoas, um homem, enfim, inominável. Então eu acho absolutamente incongruente com o espiritismo. Eu mantenho aqui a minha crítica, né? E agora eu vi recentemente um vídeo dele que ele faz pior. Que ele ainda diz que os golpistas lá de 2023 eles não podem ser presos, eles têm que ser absolvidos por razões humanitárias. Razões humanitárias coisa nenhuma, eles transgrediram a lei de uma forma vergonhosa, de uma forma horripilante. Então a minha decepção com o Divaldo Pereira Franco é cada vez maior. É cada vez maior. É um espírita de direita, e eu acho que isso não cabe no espiritismo, né? Eu prossegui com as minhas críticas ao espiritismo, né? Eu disse que, por exemplo, eu acompanho centros espíritas há mais de 30 anos, né? E que eu sempre vi em centros espíritas pessoas que eram letradas no espiritismo, mas que ao invés de serem mais humildes por isso, que é o que deveria acontecer, eram mais arrogantes por conta disso. Então isso é uma coisa que me aborrece, é uma coisa que me chateia dentro do espiritismo, né? E também entrei numa outra discussão, né? Eu disse que o espiritismo ele prega muita caridade, o que eu acho muito bom, caridade é bom e necessária, mas prega muito pouco a justiça social, que é mais necessária ainda. Justiça social, hierarquicamente, é algo mais importante do que a caridade. Então foram essas críticas que eu fiz ao espiritismo. Sobretudo na situação do Divaldo, eu citei um amigo meu que é um conhecido comentarista de futebol, que é o André Rocha, né? Que o André Rocha ele era espírita desde criança, mas que ele saiu do espiritismo em 2018 por conta do Divaldo, da postura fascista do Divaldo Franco, né? Bom,
Aí esse rapaz, o arroba Leandro underline Libra, ele me manda um recado dizendo assim: você e o André Rocha são dois fracassados, né? Ora, gente, primeiro de tudo, como é que ele pode saber se eu sou fracassado ou não? Como é que ele pode saber se o André Rocha é fracassado ou não? No caso do André Rocha, ele tem menos motivos ainda. O cara é um comentarista famoso, todo mundo conhece o André Rocha, né? É um cara que tem uma carreira bem sucedida. Ele no futebol é um dos maiores conhecedores de tática que eu conheço. Então, como é que ele vai chamar o André Rocha de fracassado? E a mim? Modéstia à parte, gente, eu trabalho numa empresa pública há 13 anos, eu passei por concurso público, eu tenho mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, eu tenho MBA executivo no COPEAD, que é o Centro de Pesquisas em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou pós-graduado em comércio exterior, eu tenho livros publicados, eu tenho uma carreira de professor universitário de mais de 21 anos, né? Então, eu não me considero um fracassado, né? Então, fez isso para ferir a gente. Fez isso para ferir a gente. Bom, passou o tempo e eu escrevi, melhor dizendo, eu gravei um vídeo aqui dizendo como Jair Messias Bolsonaro tinha sido responsável pela minha demissão da Estácio. E eu explicava direitinho por quê, item a item, né? E eu não dizia que Jair Messias Bolsonaro foi pedir minha cabeça na Estácio. Não era isso que eu falava, nem que alguém foi fazer isso por ele. O que eu falava é porque eu falei sobre o Jair Messias Bolsonaro de uma forma crítica em uma aula e uma pessoa, um aluno, foi reclamar na diretoria que eu tinha feito isso. E logo depois eu fui demitido. Bom, a Estácio já estava demitindo professores com mais de 15 anos de casa, era o meu caso, eu tinha 18 anos de casa, né? E ela estava demitindo, digamos, 1.000 por ano, até que chegou por volta de 5.000, né? Mas a minha hora eu tô certo que não era aquela ainda, porque eu tinha acabado de ganhar prêmios de produtividade na escola. Eu dava aula na escola que foi escolhida a melhor do país, né? No ano anterior também ganhei, então, enfim, não era a minha hora. Mas como eu falei, essa coisa do Bolsonaro, os caras pensaram: tá premiado? Tá, mas já tem 15 anos de casa, a gente vai mandar embora mesmo. Agora tem o pretexto porque aluno veio reclamar que ele falou mal do Bolsonaro, a gente manda e pronto, né? E aí, gente, o rapaz, o Leandro Libra, ele me escreveu uma carta extremamente grosseira, eu diria mesmo chula, né? Em que ele me chamou de apedeuta, né? Apedeuta, para quem não sabe, é uma pessoa ignorante, uma pessoa com parcos conhecimentos, né? Como é que uma pessoa com parcos conhecimentos, um apedeuta, vai dar 21 anos de carreira profissional como professor universitário, né? Ou então serviu a Estácio por 18 anos, então era apedeuta, né? Ele falou uma expressão muito chula, né? Que eu levei um pé das nádegas da Unesa, né? Que é como chamam a Estácio, né? Um pé das nádegas porque eu era incompetente. Ele me conhece para dizer se eu sou incompetente ou não, né? Como é que uma pessoa incompetente fica 18 anos na casa, 18 anos na instituição, né? Depois ele me desafiou por um desabafo, por um debate, né? Que segundo ele seria político, histórico e espírita, né? E ainda disse, né? Prevendo que eu não ia aceitar, não vá arregar. Então ele me chamou indiretamente de arregão, né? E finalmente ele disse, porque eu tenho o hábito aqui de pedir Pix, né? Peço Pix para valorizar o meu trabalho, porque eu me dedico muito tempo ao meu trabalho aqui. Então eu acho que pedir Pix não é crime nenhum. Aliás, várias instituições e várias pessoas aqui pedem Pix. Eu posso listar para vocês mais de 10, né? No meu nicho mesmo, que é notícias e política, né? O Carlito Neto, que é do blog do canal do YouTube Historiador, ele pede Pix, né? O João Antônio, do Clique Política, ele pede Pix, né? Só para citar dois, né? Então,
eu não vejo nada errado em pedir Pix, né? Eu não estou forçando ninguém a pedir Pix, né? A dar o Pix, melhor dizendo. E, enfim, ele foi muito grosseiro comigo. Ele foi muito grosseiro comigo. Mas aí, gente, é que aconteceu o que foi lamentável da minha parte, né? O que foi lamentável da minha parte é que eu perdi a cabeça, fiquei transtornado com aquelas adjetivações, e aí eu respondi a ele, né? E eu fui muito mais grosseiro com ele do que ele foi comigo, né? É, eu disse para ele, por exemplo, que ele era desonesto intelectual, né? E eu não tenho base para dizer que ele é desonesto intelectual, não conheço o cara para falar isso, né? Eu disse que ele era um trouxa, eu disse que ele era um imbecil, eu disse que ele era um babaca e depois ainda disse para minha audiência, né? Vocês decidem aí se vocês vão ficar comigo ou se vão ficar com esse canalha, né? Então, os xingamentos que eu proferi contra ele, as ofensas que eu proferi contra ele, elas são muito mais pesadas do que as ofensas que ele proferiu contra mim, né? E, e assim, eu estava de cabeça quente. O meu tom na gravação do vídeo até não é um tom muito irritado não, né? Mas é um tom em que eu faço uma saraivada de críticas a ele e críticas pesadas. Então, Leandro Libra, se você está me assistindo, eu peço que você aceite meu pedido de desculpas, né? Meu pedido até de perdão, né? Porque eu não deveria ter falado isso de você. A minha reação deveria ter sido outra. Eu devia contrapor cada ponto que você estava falando, mas sem entrar com adjetivações pesadas, né? Então, eu estou errado e por isso eu quero lhe pedir perdão, né? E quero pedir perdão também ao povo espírita, né, do qual eu faço parte, né, não pelas minhas afirmações, porque eu continuo concordando com todas elas, né, mas talvez o tom que eu tenha usado para fazer essas afirmações tenha sido um tom menos sereno, mais irritado, mais irritadiço, melhor dizendo, mais incisivo, sem a necessidade daquilo. Então eu peço desculpas ao povo espírita do qual eu faço parte. E peço desculpas novamente, principalmente a @Leandro_Libra por ter sido tão impertinente com ele. Gente, repassem esse vídeo por gentileza, né? Eu vou tentar fazer chegar a ele, ao underline Leandro, ao @Leandro_Libra, e eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.